Boa noite, pessoal. Boa noite, Lara. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. É ótimo estar aqui com vocês em mais um episódio do Traduções. É o quinto episódio, né, do Traduções, da série de lives Traduções. O Traduções ele é um projeto dentro do Observatório Jornalismos, que é um projeto que eu e o professor Evandro Medeiros temos na UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, de ensino, pesquisa e extensão, né? E hoje a gente tem o prazer de conversar, de trazer para essa conversa sobre jornalismos possíveis, mundos possíveis, professor André Lemos. Professor André Lemos é escritor, professor, como eu já disse, da Universidade Federal da Bahia, né, da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Ele é doutor em Sociologia pela Universidade René Descartes, Paris 5, Sorbonne. Ele é diretor do Lab 404, Laboratório de Pesquisa em Mídia Digital, Redes e Espaço. Boa noite, professor André. Boa noite, Ara. Boa noite, Evandro. Obrigado pelo convite. É um prazer aí conversar com vocês. Vamos em frente. Boa noite, Evandro. Boa noite, Elvis. Boa noite, Gabriel, que estão aí na técnica. Queria só dar um recadinho antes da gente começar a conversa. A gente está fazendo uma transmissão simultânea pelo Instagram e pelo YouTube, e a gente tem um tempo restrito, né, de conversa pelo Instagram de 1 hora. Então, quem estiver acompanhando pelo Instagram, finalizada a transmissão ao vivo no Instagram, se a conversa estiver boa, a gente vai continuar um tempinho ainda no YouTube. Então, eu peço a gentileza para que vocês migrem para o YouTube caso a transmissão ao vivo no Instagram termine, ok? Então, sem mais apresentações e avisos, passo a palavra então ao professor Evandro. Boa noite, professor Evandro. Boa noite, Lara, minha companheira de trabalho, de pesquisa e nessa vida. E boa noite, professor André. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Para a gente, a sua presença aqui é importante, instigante, pelo quanto a gente vem se nutrindo do seu trabalho também, e se inspirando nele no nosso observatório, nas nossas pesquisas, né? Então, eu te convido a começar falando sobre isso, sobre o seu interesse atual de pesquisa, o que tem passado pela pesquisa lá do Lab 404 e falar um pouquinho também da pesquisa nesse laboratório que se tornou tão importante, uma referência para a gente também. Legal. Bom, obrigado, Evandro e Ara. Nesse momento é fundamental que a gente faça coisas, então parabenizo vocês aí pela iniciativa. É o quinto, né? Traduções hoje, não é isso? Então, bacana, é um esforço muito grande, a gente tem que manter aí funcionando o nosso trabalho, né? Que é tentar fomentar a discussão, o pensamento, sob qualquer forma, de qualquer meio, né? Contanto que a gente continue a fomentar discussões. Então, parabéns aí pela iniciativa. A gente lá no Lab, o meu interesse de pesquisa hoje está direcionado para o que a gente tem chamado de neomaterialismo e perspectivas não antropocêntricas de pensar a comunicação, né? Então, estou tentando investir um pouco nessa perspectiva, digamos, mais epistemológica. Os trabalhos, quer dizer, essa ideia ela é fundamental porque, dado a conjuntura atual da cultura digital, embora a gente possa pensar esse tipo de abordagem para todas as áreas, seria bastante benéfico, para a cultura digital é fundamental, né? Nós estamos hoje num momento em que a performatividade dessas plataformas, dos algoritmos, eles são agentes importantes nas ações, né? Quando a gente faz alguma coisa nas redes sociais, nós não estamos fazendo isso de uma maneira independente, né? Nós estamos sendo sempre agenciados e mediados aí por um backstage que a gente não sabe muito bem como é que funciona, né? Que são os algoritmos. Então, estudar esses fenômenos sem levar em conta o papel desses objetos me parece perder
nuances importantes dos fenômenos, né? Isso não significa, às vezes, as pessoas colocam assim, não, mas está dando ênfase demais aos objetos, esquecendo os humanos. Na realidade, não se trata disso, é uma simplificação grosseira. Trata-se efetivamente de entender como é que nós somos convocados e como é que nós, humanos, estamos envolvidos nesses processos, né? Se eu for pensar que uma selfie é apenas um autorretrato, eu não vou entender toda a conjuntura que está por trás dessa ação que convoca dispositivos eletrônicos móveis, redes, hashtags, legendas. Então, tem todo um agenciamento aí de objetos que nos fazem entender a selfie de uma outra maneira. A mesma coisa as fake news, né? Eu não posso dizer que a fake news é apenas um boato, uma mentira, né? Na verdade, para os jornalistas, vocês sabem disso melhor do que eu, porque eu não sou jornalista, mas atuo aí na área da comunicação há muito tempo. Notícia falsa é um oxímoro, né? Só a notícia é verdadeira, porque a notícia se baseia em fatos, né? Embora a gente possa sempre questionar a veracidade das coisas. Mas a fake news não é uma mentira, uma calúnia, ela é algo processado também pela lógica das redes. Então, entender as fake news, eu não posso desconsiderar os objetos. Então, todo o trabalho que a gente tem feito hoje no Lab 404 é tentar fazer isso de maneira muito empírica. Né? Então, nós estamos desenvolvendo, por exemplo, algumas pesquisas agora, né? Estamos discutindo isso essa semana. Como é que aplicativos de transporte, por exemplo, produzem tensionamentos de gênero? Em vez de fazer uma discussão abstrata sobre gênero e fazer uma descrição abstrata dos dispositivos, nós estamos investigando como é que a inserção, por exemplo, de um botão de pânico na plataforma convoca aí uma espécie de subjetividade já produzida pela própria plataforma, pelo próprio documento da plataforma, pela própria maneira como a interface faz com que os usuários, ou as usuárias no caso, performem. Né? Então, no caso agora da Covid, estamos analisando aplicativos de geomonitoramento para sintoma ou para detectar contaminação e infectados. Né? Isso tem levantado uma questão sobre privacidade. Então, nos interessa menos fazer uma discussão genérica sobre o que é a privacidade, como é que esses aplicativos violam a privacidade. A gente está analisando como estamos fazendo agora, fizemos uma triagem, escolhemos alguns aplicativos, como é que esses aplicativos, na própria materialidade deles, significa nos documentos, nos objetivos, na interface, eles produzem uma ideia de indivíduo, eles produzem algum pensamento sobre o que é um dado pessoal. Então, a perspectiva neomaterialista faz com que a gente vá buscando, de forma imanente e a partir das materialidades, chegar nos problemas e não o contrário. Então, é uma perspectiva metodológica um pouco invertida no sentido de olhar imanentemente para os fenômenos e não de forma transcendente. Estamos fazendo um trabalho fizemos um agora, está para ser publicado, sobre o vazamento de óleo no Nordeste. Normalmente, e as fake news. Normalmente a gente associa a fake news a algo que foi utilizado, inclusive, por esse governo para produzir desinformação sobre os vazamentos. O ministro disse que era o Greenpeace que estava colocando o óleo nas praias do Nordeste, ou que o vazamento vinha da Venezuela, etc. Então, as fake news elas são muito nefastas, porque elas vão produzir uma ação política enviesada, mas elas poluem também. Então, nós fomos analisar como é que as fake news poluem materialmente. Analisamos as fake news vinculadas no YouTube e a quantidade de pegada de carbono que essas fake news produzem nos data centers para fazer uma correlação entre as fake news e os vazamentos. A nossa pesquisa mostrou que as fake news veiculadas com algumas hashtags sobre o vazamento a pegada, o que elas geraram de pegada de carbono equivaleria a todo o petróleo
despejado nas praias do Ceará, todo o estado do Ceará. Então, óleo, às vezes a gente diz assim, a nova metáfora é que o dado é o novo petróleo. Na verdade, dado é petróleo mesmo, materialmente, porque ainda nós precisamos de minério, precisamos de água, precisamos de carvão, precisamos de petróleo nos data centers e para produzir esses dispositivos. Então, isso que nós estamos fazendo gera pegada de carbono, mas digamos que é uma geração de pegadas de carbono para o bem, assim, para a formação de pessoas, para o pensamento, para a discussão. As fake news, elas são duplamente poluentes, porque elas minam a esfera pública e ampliam o vazamento, porque faz com que elas treinem os algoritmos dessas redes para gerando mais visualização. Então, aumenta o consumo ainda mais nos data centers, poluindo ainda mais. Então, o que a gente está tentando fazer, tem outras pesquisas, aí ao longo do papo a gente pode, eu vou me lembrando aqui, vou abrir o site aqui para me lembrar também do que a gente está fazendo. Essas pesquisas, o nosso viés é tentar analisar a cultura digital, os objetos da cultura digital, a partir dessa perspectiva, que tudo tem uma perspectiva material, não há essência, a gente não trabalha com a ideia de essência, a gente vai trabalhar numa perspectiva muito pragmática. As mediações, as traduções, que é o tema, inclusive o título dessa live de vocês aí, que é muito feliz, né? Porque comunicação é isso, né? É tradução, é mediação. Então, temos que analisar as mediações e tentar puxar isso para análises. Professor, você acabou adiantando uma questão sobre a qual eu queria conversar com você, né? Mas retomando essa sua fala sobre o trabalho que você desenvolve no Lab 404, né, que busca apreender uma realidade ou a realidade a partir da ideia de neomaterialismo, enfim, do papel da agência das coisas, dos objetos na própria condução de uma ideia de humanidade mesmo, né? Esse é um modo de ver as coisas que nos interessa especialmente, a mim e ao Evandro, né, a questão do animismo revisitado especialmente, uma vez que a gente é inspirado nas nossas pesquisas, no modo como a gente entende jornalismo, né, especificamente, tanto por uma ideia de ontologia plana, e aí muito a partir da teoria do Torres, do Latour, né, quanto por uma ideia de ontologia relacional, e aí a gente vai lá na cosmovisão dos povos ameríndios também, muito a partir do Viveiro de Castro, né, e a gente tem usado especialmente essas ideias, essas viradas, para poder pensar o jornalismo, né, enquanto tarefa de tradução de mundos. E essa é o modo como a gente vê o jornalismo, uma rede sociotécnica que se lança na tentativa de traduzir mundos. Pois bem, você falou da perspectiva comunicacional, né? Que ela é, no geral, antropocêntrica. E aí eu queria saber de você exatamente isso, se você tem uma visada mais geral desse posicionamento da perspectiva comunicacional, como que a perspectiva comunicacional se insere nessa discussão sobre animismo revisitado. E por que a gente tem tanto medo disso? Eu acho que é uma herança das ciências humanas, né? Essa perspectiva. As ciências sociais foram fundadas e desenvolvidas na perspectiva de uma discussão entre sujeitos. Os objetos aparecem sempre como algo instrumental ou alienante, etc. Eles nunca fazem parte completamente dos processos. Assim, o jornalismo ele tem um papel fundamental nisso e ele funciona efetivamente como uma rede, não é? A gente retirando os objetos não encontramos jornalismo nenhum. Mais ainda, ele é montado muito próximo do que é a ciência. Fiz um debate recente sobre as fake news. Eu acho que o interessante aí é que o jornalismo, assim como a ciência, isso baseado no que o Latour, no Enquete sobre os Modos de Existência, ele vai falar de cadeias de referência, que é o que vai caracterizar a ciência. Então, a ciência precisa de referências, de montando as suas descobertas com referências muito claras, muito concretas, fazendo correspondências. O jornalismo é isso, não é? Um fato, uma notícia, ela é sempre ancorada em cadeias de referências auditáveis, não é? As fake news, não, elas não têm cadeias de referência auditáveis porque ela é baseada no falso, na mentira.
Não significa que a verdade do jornalismo ou da ciência seja uma verdade universal. Significa que as cadeias são fortes o suficiente para o estado atual das coisas, né? Então, as fake news não, mas elas vão funcionar justamente pela lógica das redes sociais. Porque as pessoas não estão muito preocupadas em checar se as cadeias de referência são sólidas ou não. Elas funcionam como um outro modo, não é o modo da ciência, que está próximo do jornalismo, mas é o modo da religião, que é mais na crença. Né? Então, se o ídolo, o mito enviou a mensagem, ou algumas pessoas próximas enviam mensagens, essas mensagens normalmente são verdadeiras. Né? Teve uma charge no jornal espanhol essa semana passada, que tinha uma pessoa que dizia assim, olha, isso aí é falso. E o senhor que estava olhando no computador, mas como é que isso pode ser falso se eu acredito justamente nisso? Né? Então, o jornalismo, primeiro, ele funciona assim. Segundo, a comunicação, eu estou propondo, o Latour, ele propõe 15 modos no enquete. Eu propus um outro modo, que é o lúdico, que eu acho que ele não levou em consideração, eu acho que é o que nos caracteriza enquanto moderno, e o da comunicação, mais ainda do que o lúdico. Eu acho que existe um modo com. O modo com é uma sinergia entre o modo tech, fic e pol. Vou explicar rapidamente. Nós estamos aqui, nós temos um artefato aqui no meio, sem esse artefato nós não conseguiríamos nos comunicar. Ou seja, artefato agora que é a rede, mas se tiver uma língua comum nós também não vamos nos comunicar. Então todo processo comunicacional pressupõe um artefato. Ele é match porque ele é constituição da subjetividade, né? Essa forma de nós somos seres políticos por natureza, né? Desde Aristóteles, e essa ação aqui constitui a nossa subjetividade. E também é política, porque o próprio da política é a circulação da palavra. Se rompemos a circulação da palavra, não há mais política. Então a comunicação é esses três processos. Normalmente, nas ciências da comunicação, a nossa hipótese, estamos fazendo uma pesquisa sobre isso, aí de longo alcance, a ideia é que a gente tem que escapar da ideia de que comunicação é troca entre consciências e as consciências são apenas humanas. Então, eu estou sugerindo, a partir do Richard Grusin, uma ideia de toda comunicação é mediação. Não é? Tudo é mediação. Não existe nada que não seja mediação. Tudo é mediação. Nós precisamos de outros para passar. Nós precisamos das bactérias que estão no nosso intestino para pensar, porque elas afetam o nosso cérebro. Não existe jogar fora porque não tem fora no planeta. Não tem fora, está tudo dentro. Então, tudo é mediação. Então, a gente poderia dizer que tudo é comunicação. Mas não é a comunicação que nos interessa, que é a comunicação social. Então, nessa comunicação precisa do humano, ele é fundamental, mas não apenas ele. Então nós precisamos entender a comunicação como uma mediação radical que leve em consideração a ação dos artefatos nesse processo e não purificar esse sentido aqui. Isso que está acontecendo a gente não pode purificar achando apenas que é troca entre consciências humanas ou que apenas a hermenêutica vai resolver o problema. Então, para a ideia de comunicação, eu acho que nós temos que... Eu brinco às vezes com o Barbeiro dizia que era dos meios às mediações. A gente tem que fazer o contrário agora. A gente tem que ir das mediações para os meios. A gente esqueceu os meios. A gente pensa só na mediação, no contexto, na cultura, etc. E esqueceu os meios. Eu acho que a gente precisa voltar das mediações para os meios, para tentar entender a comunicação num sentido mais amplo, não antropocêntrico. Isso não significa que eu estou desprezando o humano. Muito pelo contrário, porque o modo com... Eu não estou preocupado com a comunicação entre as galáxias. Nós estamos preocupados com a comunicação que nos envolve. Mas eu não vou poder entender ela se eu não conseguir entender os processos que estão nessas traduções, né, que estão nos traduzindo. Então é nesse sentido que a pesquisa está tentando propor, o Latour brinca, diz assim, precisamos de uma sociologia asocial, porque a sociologia vai pensar o social como dos humanos, ele vai dizer, bom, toda sociologia é associação, ele prefere falar de coletivos do que de social, porque quando fala social pensa que é só os humanos,
embora tenha os artefatos, mas eles estão ali, não são tão importantes. Então ele fala de associação. Eu acho que a gente tem que sair da comunicação social, que é a nossa área, né, e passar para pensar uma comunicação associal também, que leve em consideração as associações de forma ampla. E me parece, para concluir, assim, me parece às vezes impressionante como numa área tão imersa nas mídias, nos artefatos, a gente tenda a esquecer isso. Nós fizemos uma análise, agora esse artigo que a gente vai apresentar na Compós, fizemos uma análise de todos os textos de 2 GTs em 3 anos. A grande parte do artigo relega essa dimensão. Ainda não está atenta para essa dimensão. Então, isso não é só da comunicação no Brasil, mas é em geral. Então, muitos autores, a partir do começo dos anos 2000, final dos anos 90, começam a apontar para essa virada não humana nos estudos das ciências humanas, né? Então, nós estamos nessa linha aí. Sim, isso cria já o ambiente para uma próxima questão que eu quero colocar, que é justamente sobre a cartografia de controvérsias, né? A cartografia de controvérsias é, por excelência, o método que Lara e eu temos usado para as nossas pesquisas, que estão concentradas aqui no Observatório Jornalismos. A gente tem feito isso a partir de uma proposta de aplicação da teoria Torrede muito específica, né? Lá que está explicada, concentrada no seu livro A Comunicação das Coisas, né? A partir daquela proposta lá. E a gente acabou aplicando todas essas ideias para entender controvérsias jornalísticas e controvérsias envolvendo jornalistas a partir de um acontecimento fundamental, né, que foram as manifestações de junho de 2013, depois as manifestações durante a Copa de 2014, que nós acompanhamos, né, tanto 2013 quanto 2014, depois um pouco na virada de 2014 e 2015, os primeiros protestos do Black Lives Matter lá nos Estados Unidos, né, que a gente acompanhou também uma parte. A gente faz isso aproximando o conceito de equívoco e o conceito da perspectiva lá do Viveiros de Castro à controvérsia, né? A gente aproxima a controvérsia do equívoco, tentando, na abertura das caixas pretas, né, das controvérsias, entender quais as situações de equívoco que a gente encontra, dessa não comunicação, que muitas vezes acontece porque a gente não aprendeu a fazer comunicação transespecífica, como xamãs, né? Bem, eu estou falando isso tudo para dizer que tem uma contribuição enorme para o que a gente está fazendo, a teoria Torrede e a cartografia de controvérsias, né? Para além disso, tem essas outras contribuições que você já falou agora nessa pergunta anterior, já elencou também para a gente, né? Então eu te pergunto a partir disso, quais outras contribuições a gente pode elencar para o campo da pesquisa em comunicação da cartografia de controvérsias, né? Como é que a cartografia de controvérsias pode criar um approach mais adequado para questões que envolvem as questões do campo da comunicação hoje? Assim, eu acho que é interessante ir para a discussão dos modos do Latour no enquete. Eu acho que seria interessante avançar nesse sentido. O meu livro, o Latour tinha lançado o enquete, eu não tinha digerido ainda ele, então ele entra pouco no livro, entra bem pouquinho. Eu acho que seria importante, para alimentar essa discussão, a ideia dos modos. Então, eu acho que a cartografia de controvérsias na realidade, a busca pelos rastros, né? Identificar bem os rastros por vários instrumentos, não tem uma caixa fechadinha de ferramentas, né? Você pode ficar mais ou menos livre para buscar isso, e eu acho que ela se encaixa nessa perspectiva neomaterialista que eu explicava, né, antes, que é, na realidade, a busca porque assim, todos os efeitos, tudo tem um efeito material, não há essência, as coisas funcionam o que elas fazem fazer, uma pragmática, o antropocentrismo não resolve e tudo está associado, mediado. Eu acho que a cartografia de controvérsias visa, a partir de um determinado problema, que não é o pesquisador que diz, né? Eu acho interessante pensar nisso, eu sempre falo isso para os meus pesquisadores, né? Então, de vez em quando alguém apresenta um projeto, eu digo, qual é o problema aqui?
Não, o problema é esse. Quem está dizendo que existe um problema aqui? Né? Porque se o problema só você viu o problema, não é uma controvérsia. Precisa não haver controvérsia sobre a controvérsia para ser uma controvérsia. Não é verdade? Porque se a controvérsia é só minha, ela não é uma controvérsia. A controvérsia precisa estar com os cientistas, com os jornalistas, com as pessoas. Existe um problema aqui. Como é que a gente vai entender esse problema? Então, eu acho que essa busca para a identificação da controvérsia, a ideia de modo ajuda. Então, a gente está desenvolvendo uma metodologia que eu apresento num artigo que acabou de ser publicado na Galáxia, que chama Epistemologia e Neomaterialismo, foi publicado na revista Galáxia da PUC São Paulo, e eu aponto esses 4 procedimentos, assim, que para mim é cartografia de controvérsia, que é, primeiro, identificar o modo, ou seja, a preposição da controvérsia, do que eu estou falando exatamente para que as condições de fala sejam felizes. Então, eu acho assim, não há um objeto, os objetos são produzidos pelas demandas. Então, por exemplo, a minha doutoranda está perguntando, inquirindo sobre aplicativos de transporte a questão do gênero. Fazer isso pressupõe todo um arcabouço de discussão, porque ela está preocupada com a discussão sobre violência de gênero, né, contra as mulheres, basicamente, a partir desses aplicativos. O meu outro pesquisador doutorando que trabalha sobre privacidade poderia fazer a mesma pergunta para esses aplicativos, mas é como se fosse um outro aplicativo, embora fosse o mesmo. É como se tivessem vidas secretas dos objetos que vão sendo reveladas pelas nossas enquetes. Então, precisa haver uma controvérsia. Eu dizia para ela, onde é que está a controvérsia? Onde é que está a violência de gênero aí? Ah, não, porque tem muitos casos. Sim, mas ele está onde? Aí chegamos à ideia de que o botão de pânico é efetivamente a materialidade dessa controvérsia. Porque as empresas criaram isso justamente porque já reconhecem que há um problema de violência de gênero nesses aplicativos. Então, a primeira coisa é identificar o modo. Ou seja, qual é a controvérsia? Estou falando do quê? É de gênero, é de privacidade, é de fake news. Quando eu estou falando, tem um outro pesquisador doutorando que está fazendo um trabalho sobre fake news. Quando ele está falando de fake news, ele está falando do quê? Ele está falando de política ou regimes de cadeias de referência? São as duas coisas. Mas as fake news, elas não inibem a circulação da palavra. Muito pelo contrário, elas excitam a circulação da palavra, mas excitam no sentido de um simulacro, diria o finado Baudrillard, né, o Jean Baudrillard. Elas fazem um simulacro de notícia, fazendo com que a palavra circule. Então a política está circulando. O problema dela é um problema mais de cadeia de referência, porque ela não se sustenta em cadeias de referências sólidas. Então temos que saber o modo. Eu vou investigar o WhatsApp para saber fake news, privacidade, sociabilidade. Então, essa é a primeira coisa. Se eu tenho já o modo, a controvérsia, eu preciso identificar quem são os atores envolvidos na controvérsia. Então, por isso que é cartografia mesmo. Então, é o que eu chamo de inventário. Primeiro tem que ser o modo, primeiro passo. Segundo passo, o inventário. O inventário são os atores que estão envolvidos. E quando eu falo atores, é o sujeito, interface, documento, patente, algoritmo, tudo isso. Terceiro, a mediação ou a tradução, eu estou chamando de transdução, que é o terceiro ponto. Então, identificar o modo, identificar quem é que está envolvido nisso, o que eles fazem fazer, a tradução, a translação, a mediação, quem está fazendo fazer o quê. Ah, peraí, quando eu estou entrando nesse aplicativo e eu tenho que registrar qual é o meu gênero, ele já está fazendo uma produção de gênero aí, porque eu necessariamente não precisaria dizer o meu gênero, porque ele quer saber o meu gênero? Porque ele já está me convocando enquanto, ele já está me fazendo posicionar em relação a isso. Então, isso é uma maneira de fazer obrigatória, compulsória, porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir entrar no sistema. Então, essas mediações são importantes para a gente entender a questão. E, por último, reagregar, que é a perspectiva também, de novo, laturiana, né, que é o que nos move aqui mesmo. Não é dissolver tudo, é reagregar. O que nós podemos, que novo elemento nós vamos instituir nessa controvérsia? Porque nós, pesquisadores, fazemos parte, somos actantes na controvérsia. E quando a gente produz uma resposta, a gente está produzindo mais um mediador nesse processo. Então, como é que a gente reagrega isso? Então, para mim, a cartografia de controvérsias, nós estamos mapeando dessa maneira. O que eu posso usar? Eu posso usar
survey, raspagens de dado com R, codificação com Atlas TI, análise de documentos, patentes, análise de interface, walking through método, que é passo a passo, e testando passo a passo todos os objetos, etc. Então, eu acho que é muito interessante o que vocês estão fazendo, porque é muito próximo do que nós fazemos. Eu acho que essa metodologia do Lab, a gente está chamando a metodologia que eu propus aí, chamando a metodologia Lab 404, que é modo, inventário, mediação e agregação, é uma cartografia de controvérsia. Isso que a gente está fazendo é uma cartografia de controvérsia. Então, é fundamental que a gente encontre boas controvérsias, né? O Venturini fala sempre disso, né? Que encontrar boas referências, boas controvérsias quentes, né? Que sejam fáceis de lidar. Você não pode pegar uma grande controvérsia que seja uma coisa tão complicada que você não vai conseguir andar, porque você não vai conseguir ter os dados, escolher informação. Então, tem esse trabalho também de formiguinha, que eu acho interessante, que é o que nós estamos fazendo. Estamos indo aí, assim, a partir dos aplicativos. Estou com um mestrando, estou dando exemplos porque eu acho que os exemplos são importantes para ficar claro isso, né? Porque às vezes parece que estamos falando de uma coisa muito teoricamente muito sofisticada e complexa, mas é muito simples. No fundo, eu acho que é muito simples. Então, nós temos um orientando que chegou mestrando para trabalhar. Eu quero trabalhar a ideia de cidade inteligente. Então, vai ser cidade inteligente, Salvador, cidade inteligente. A cidade inteligente já vinha assim, com muitas críticas e muitas ideias sobre a cidade inteligente. Então, eu estudei esse tema durante alguns anos e eu falei para ele, bom, vamos fazer assim, devagarzinho, né? Vamos dando uns passos pequenos. O que a cidade, a prefeitura de Salvador chama de cidade inteligente? A cidade inteligente é quando ela bota um aplicativo para você poder estacionar o seu carro na rua sem precisar pagar o cara que vende a cartela. É quando você pode fazer um serviço do saque pela internet. É quando você pode ter informação sobre chuva nos bairros a partir de objetos de internet das coisas. Bom, então, o que eu pedi para que ele fizesse fosse o contrário. Pegue um aplicativo desse, ou alguns aplicativos desses, estão definindo isso agora, e vamos analisar que tipo de inteligência a prefeitura acha que está propondo para a cidade, concretamente, o que é nesse objeto. Então, esse objeto faz com que, por exemplo, para eu estacionar o meu carro em Salvador, eu não sei como é que é aí em Ouro Preto, mas dada uma cidade histórica também deve ser bastante complicado. E tombado. Né? Em Salvador é o quase seguinte, impossível. Em Salvador você tem os estacionamentos tem o cara que vende a cartelinha para você pagar ali e ficar. Bom, esses vendedores de cartela eles são obsoletos. Então a prefeitura fez um aplicativo. Então você encosta o seu carro e paga no aplicativo e sai, vai embora e depois está debitado no celular. Ok. Sim, mas e quem não tem celular e quem não tem aplicativo? Não importa, tem que ter. É compulsório. Se você estaciona o seu carro e não tem uma pessoa para vender, você não pode ir embora porque não tinha alguém para vender a cartela. Você é obrigado a ter um celular, ter conta de internet 3G, ter o aplicativo e pagar, senão você vai ser multado. Então, isso pressupõe que tipo de inteligência, de cidadão, para onde vão os dados, porque ele sabe que eu estacionei nessa praça durante 15 minutos, depois eu fui para uma outra praça e estacionei de novo. Se quiser, ele pode retraçar o meu percurso ao longo do dia, e eu não tenho a menor informação como é que isso acontece. Então, isso é inteligente ou é burro? Esse tipo de ação é uma ação que facilita a minha vida, que eu não preciso carregar dinheiro, mas, por outro lado, traz muitos problemas que eu precisaria ver equacionados. Então, se eu analiso o aplicativo, eu tenho como questionar e criticar a ideia de smart nos projetos de smart cities ao redor do mundo, sem cair em grandes generalizações e partindo de baixo para cima, de forma imanente, a partir do que me oferecem os aplicativos. Então, essa ideia eu acho que as cartografias de controvérsias, elas são uma boa estratégia metodológica para investigar qualquer objeto. No meu caso, que é a cultura digital, ela é fundamental, porque sem ela a gente não conseguiria, ou então iria dando grandes saltos, né? O que é o selfie? O selfie é só narcisismo. Tá, mas o que mais a gente pode dizer sobre o selfie? Não, mas é a cultura narcisista, do espetáculo. Mas o que eu posso olhar mais se eu for olhar para o aplicativo, para a interface,
para a rede, para a geolocalização, para as legendas, para as hashtags. O que eu posso dizer mais sobre essa experiência? Né? Falando disso, que o meu orientador vai defender a tese amanhã, é sobre selfie. Que ótimo. E vai ser aberto, André? Vai ter transmissão? Defesa pública, é aberto. Dá uma olhada no lab404.ufba.br, tem a chamada e o link para entrar na sala. É aberto como qualquer defesa pública. Eu estou achando muito interessante ouvindo você falar dessa experiência, porque isso casa completamente com o que a gente vem sentindo nas pesquisas, justamente esse passo a passo, essa tentativa, né? A cartografia de controvérsias, justamente como esse método que nos permite, né? E mais do que isso, ele nos incita a ir testando passo a passo, né? A gente fazendo pouco a pouco e com pequenas controvérsias. A gente tem sentido cada vez mais a necessidade de diminuir, né, o tamanho, deixar as controvérsias muito grandes e olhar para as controvérsias pequenas, que acabam indicando rastros para outras também, né? E aí, só para completar, Lara, eu sei que tem uma pergunta também que tá aí esperando, mas é só para completar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o conceito de agência dentro dessa ideia dos objetos, né? Que a gente tem chamado de animismo revisitado, mas a gente precisa sempre explicar que é sempre esse revisitado, né? Quando a gente está falando de animismo, não é justamente voltar àquela ideia do animismo como nos outros mundos, nas outras ontologias, né? A gente não está dizendo que objeto é como gente, né? É a mesma coisa, não é isso que a gente está falando. Justamente nessa perspectiva do que fazem fazer, né? Isso é o agenciamento. Eu queria te pedir para falar um pouco desse conceito de agência, né? Que é tão importante, é fundamental nessa perspectiva. Quando vocês falaram aí de eu não ouvi o final do Evandro aí. Evandro? Eu não ouvi a finalização. Eu queria pedir para falar desse conceito de agência que é tão importante, que é fundamental nessa perspectiva que a gente está falando, né? O conceito de agência. Eu acho que a ideia de animismo revisitado ilustra bem, embora a ideia de animismo ela já convoca logo uma visão de algo meio antropomorfizado, né? Ou de que ganhou uma instância espiritual, né? E que passa a agir porque ganha uma instância espiritual. Quando você fala o revisitado, aí, bom, é interessante, mas você vai ter que explicar, né? Eu acho que se usar o conceito de agência, talvez seja mais simples, porque a agência é justamente a capacidade de mediação, de fazer, né? De produzir ações e transduções ou translações nos processos. No fundo, todas as nossas ações elas são produzidas por múltiplos agenciamentos. O agenciamento é justamente essa força que faz com que algo ou alguém se engaje numa determinada forma de relação. Eu interpretaria assim, poderia definir assim o agenciamento. Ela vai me convocar determinadas maneiras de me comportar e de me relacionar. Então, se eu estou na frente do sol, eu posso ficar no sol, né, para me queimar, ou eu posso sair correndo do sol porque eu tenho uma relação estranha com a luz e com o calor, né? Então, o agenciamento, as duas formas aí são agenciamentos gerados por esse objeto aí. Então, eu entendo quando vocês falam de animismo e acho que tem uma perspectiva aí muito próxima da ideia de agência, mas acho às vezes perigoso porque justamente vocês teriam que explicar que ela é revisitada para não recair numa espécie de produção de um espírito nos objetos, né? Eu acho que o neomaterialismo se afastaria disso. Ele age não porque ele está encarnado um espírito, né? Essa minha garrafinha aqui, ela me faz beber água. Se eu não tiver ela aqui, se eu esquecer ela, eu não vou beber água. Eu não vou beber água porque eu esqueci, estou aqui, não vou poder sair. Como ela está aqui, ela me faz beber água, ela me ajuda a beber água.
Para eu entender a minha ingesta de líquido, se eu tiro essa garrafa do processo, eu não vou entender direito. Claro que sou eu que bebo, claro que a garrafa foram os humanos que fizeram, mas a ideia de agência é o que esses objetos fazem depois que foram feitos. Não é? Porque às vezes a incompreensão é pensar assim, não, mas são os humanos que fazem tudo. Se são os humanos que fazem tudo, logo eles não fazem nada, mas fazem. Não é? Porque a ação vai. A affordance, né? E a agência vai gerar relações específicas em determinados momentos. E a affordance não é como os designers acham que é eu tenho que abrir assim a garrafa. Essa é a affordance. A affordance não está no bom uso do dispositivo, mas sim na imprevisibilidade das possibilidades virtuais, em potência nesse ato aqui. Posso fazer isso para abrir, mas eu posso fazer outra coisa. Eu posso arrebentar essa tela, ou eu posso fazer uma outra coisa, porque isso me permite, essa garrafa me permite fazer isso. Então, eu acho a agência para a comunicação é fundamental, porque ou ela é delegada a um mero instrumento, né? Um mero instrumento, ao nosso bel prazer, ou é visto como algo que vai nos alienar do mundo, né? Que é um pouco toda a crítica técnica que foi colocada sempre dessa maneira. Acho que tem que sair dessa polarização e tentar entender os coletivos. O Latour tem um texto muito interessante sobre os macacos, os babuínos, que ele diz assim, olha, a sociedade dos macacos, elas são complexas. As nossas também. Só que nós somos um pouquinho diferente porque nós somos complicados. O complicado é justamente ter esses dispositivos que agenciam a nossa vida. Né? Então, se eu pedir para me afastar aqui, daqui a pouquinho eu me afasto e volto, esse dispositivo aqui ele vai se manter funcional, porque as dobras fazem com que a conexão vai se manter, o computador vai estar aqui, vai estar funcionando, eu não preciso reinventar ele a cada momento, como fazem os macacos, né? E não transcendental, né? Não transcendente, né, professor? Isso. Acho que isso deve ficar muito claro para a gente poder entender de onde você parte, até o neomaterialismo. Enfim, acho que no livro A Comunicação das Coisas, que foi lançado em 2013, né, professor? Inclusive, a gente se deparou com esse livro no momento em que a gente tinha começado a fazer, a gente estava começando a fazer o trabalho de campo nas manifestações de junho de 2013, né, Evandro? Isso. A gente tinha iniciado um contato dentro da perspectiva da teoria da torre-rede, e aí a gente se deparou com a comunicação das coisas naquele momento em que a gente estava vendo a proliferação de modos outros de narrar e de fazer jornalismo ali no âmbito das manifestações, né? E aí, nesse livro especificamente, no Comunicação das Coisas, e também em outros escritos, né, você elenca as contribuições da teoria da torre-rede, algumas das quais você já deu conta aqui nessa conversa, mas você elenca algumas contribuições da TAR para pesquisa em comunicação, né, dentre as quais a despurificação dos fatos, né, e o próprio repensar as delimitações entre natureza, sociedade e discurso, né? E essas duas contribuições, veja bem, interessam especificamente aos estudos de jornalismo, né? E ao modo de fazer jornalismo, ao menos ao modo de fazer jornalismo hegemônico, na questão da despurificação do fato e dessas delimitações bem precisas entre o que a gente entende como natureza, entre o que a gente entende como sociedade e o que a gente entende como discurso, né? Bom, é possível a gente pensar algumas dessas contribuições, e eu acho que essas duas elas são chaves, né, nesse sentido, né, na imaginação de um jornalismo possível que faça as coisas falarem, né? Então a gente trabalha com o jornalismo como tradução de mundos, né? E a gente entende que faz parte da rede jornalismo uma série de agências, dentre as quais fazem parte os objetos técnicos, obviamente, né? Só que a gente tem essa árdua tarefa, nós como jornalistas, de fazer um intercâmbio de pontos de vista, né? Então, como a gente pode fazer as coisas falarem nesse sentido? No sentido da sua perspectiva e dentro dessa ideia do jornalismo como tradução de mundos, ou seja, como fazer um jornalismo em que a rede de agências
incluindo os humanos e os não humanos, seja exposta? Uhum. Assim, eu acho que primeiro, tem toda essa discussão sobre as cadeias de referência, mais uma vez. Eu acho que o jornalismo ele tende cada vez mais, e hoje ainda com as fake news, volta a esse lugar do discurso verdadeiro. Né? Então, se você não quer fake news, vai para as fontes jornalísticas profissionais oficiais que você vai ter a informação verdadeira. Bom, isso é interessante, mas não porque a verdade está pronta, mas sim porque podemos auditar os fatos e que a verdade é nada mais, nada menos do que um enunciado estabilizado, diz o Latour. Não é? Então é isso, é um enunciado que se estabilizou. Estabilizou por quê? Porque ele é forte o suficiente para não ser derrubado. Então, se alguém diz, olha, a Terra é plana, dá para derrubar isso facilmente, porque existe um peso gigantesco de estudos que mostram que a Terra não é plana. Né? Você pode acreditar porque você pode acreditar no que você quiser, mas ele não pode ser entendido como uma verdade científica, né? Nem jornalística, porque está estabilizado. Então, acho que a primeira coisa é essa. Segundo, toda a atividade está entrelaçada com a agência dos objetos, né? Todas, a nossa. Nós não existiríamos sem os objetos e o jornalismo não existiria sem os objetos. Então, isso é de uma banalidade grande, mas isso faz parte do processo. Então, nós temos que entender que a prática jornalística pressupõe a produção de notícias a partir de artefatos. Né? Nós vemos isso diariamente na televisão, dependendo de como é que eu filmo determinada coisa, isso aparece como uma multidão ou como ninguém. A câmera vai produzir o evento, né? Então, as interpretações e as análises vão ser produzidas a partir dos artefatos. Então, isso é uma coisa. Agora, eu acho que você tocou num ponto interessante, Yara, que eu acho que pode ser pensado, que me veio logo à cabeça, que é o jornalismo de dados, não é? Que significaria eu estou fazendo a edição do próximo número da Brazilian Journalism Review, que é sobre jornalismo e algoritmos. Né? Eu e o David, estamos como os editores ali, convidados. Né? E, bom, a ideia é justamente essa. Como é que eu posso usar as coisas, no caso da cultura digital, os dados, para produzir matérias, para indicar pautas? Quando a gente fala jornalismo de dados, não é colocar a tabela do Ministério da Saúde ou do pool de empresas jornalísticas para dizer quantas pessoas morreram ou estão doentes no Brasil. Mas é como, por exemplo, uma determinada análise de uma determinada discussão numa rede social pode apontar para o jornalista uma pauta importante que ele não estava vendo, porque não tínhamos aquela quantidade de informação disponível e que hoje nós temos. Perfeito. Então nós temos uma ideia assim tem algo que é a linguagem natural, né, softwares de linguagem natural que fazem matéria sozinho, sei lá, tantas pessoas morreram por causa da Covid no dia de ontem. Não precisa de um jornalista escrever isso, pode ser joga o dado ali e o programa escreve. Ok. Ou resultado do jogo de futebol, né? Jogou o Cruzeiro com o Atlético Mineiro ontem e o resultado foi tanto. Então eles podem também fazer isso. Isso não dispensa o jornalista humano. Isso é uma coisa. O dado é como é que eu posso, fazendo Big Data, colhendo informação, fazer com que coisas que eu não estava vendo venham a aparecer. Nós precisamos de uma inteligência humana aí também, né? Não só algorítmica, precisamos de uma inteligência algorítmica, mas o verdadeiro jornalismo de dados é como é que eu posso produzir uma determinada pauta a partir dos dados. Então, eu acho que esse é um caminho aí para como é que o jornalismo pode falar das coisas. Eu acho que é reconhecendo que essa ação dos dados pode nos levar a vislumbrar pautas que estavam obscurecidas, que a gente não consegue ver porque a gente não tinha condição de lidar com tantos dados. Sei lá, tá todo mundo falando naquele bairro, no tweet, sobre jogar futebol na quadra. Tá todo mundo falando sobre isso, significa que talvez se eu colocar uma quadra de futebol naquele bairro, pode ser interessante. Né? Então, para um prefeito, às vezes ele não está vendo isso, porque ele não está vendo a discussão. Mas a discussão é latente ali. Então, um exemplo banal que pode chamar a atenção ou para uma pauta específica, ou mesmo para ação política, né, de gestão urbana,
ouvindo um pouco o burburinho das redes sociais ou os dados, coletando dados, né? Eu passei um tempo em Dublin e lá tem uma experiência de cidade inteligente muito interessante, porque ela é um tripartite, assim, as empresas, as universidades e o governo. E eles têm muitos dados. Então, tem partes de Dublin que as lixeiras é que fazem tudo, elas é que coletam o lixo, elas é que montam o trajeto para coletar o lixo, porque elas sabem quando estão cheias, elas avisam quando estão cheias e elas fazem o trajeto. Então, o trajeto não é assim, o caminhão de lixo vai passar em todas as ruas, tal dia, não, ele passa onde tem lugar para pegar a lixeira. Então, o processamento, a gestão urbana, ela é alimentada pelos dados. Isso leva a problemas também, uma visão muito tecnocrática do mundo, uma visão de que basta ter um computador inteligente ali que eu vou resolver os problemas. Mas, por outro lado, ele me traz informações interessantes, como, por exemplo, tem sensores de ruídos em vários prédios há décadas. Então, eu posso ver a evolução do ruído na cidade por bairro. Então, isso é muito interessante, porque pode uma pauta, né, que você não está percebendo, mas está aumentando o ruído ali. Mas por que está aumentando o ruído ali naquele bairro? As pessoas estão fazendo festa? Não sei, pode ser alguma coisa que está acontecendo, uma fábrica clandestina, algo pode estar aparecendo, porque os dados vão revelar isso. Então eu acho que um caminho interessante, pouco se faz isso no mundo, Guardian, Le Monde, New York Times, Nexo, alguns jornais hoje, Folha às vezes, tentam fazer um pouco isso, né? Mas aí eu acho que esse é um olhar interessante para os objetos, no caso, os objetos digitais. Sim, eu tenho uma próxima pergunta, a gente já caminhando para ir finalizando a nossa conversa, mas antes disso eu quero lembrar que a gente está no YouTube e no Instagram e a gente já está chegando daqui a pouquinho a 1 hora de conversa. Então, quem estiver no Instagram, a gente não sabe quanto tempo mais o Instagram vai dar para a gente, né? Que tem live aí durando mais de 1 hora. Mas se cair, então migra lá para o YouTube, a gente vai estar lá continuando a conversa, né? O link do nosso canal do YouTube está na bio do Instagram Jornalismos. É só ir lá na bio e clicar, que já vai direto para o nosso YouTube, tá bom? Falando em cidades inteligentes, né, do uso dos dados, né, para a gestão da cidade, eu fico pensando no Black Mirror, né? Tem esse seu livro de 2018 com um título muito sugestivo, Isso Não, entre parênteses, é muito Black Mirror. E aí, a partir dessa proposta, eu fiquei pensando, né, enfim, no mundo mediado por tecnologia, das distopias, enfim, de todas aquelas questões que a gente sabe de Black Mirror, e 2018 era um momento em que o Black Mirror estava borbulhando, né? Aí eu fico pensando assim, hoje eu tenho uma pergunta muito simples para fazer para você, né? No mundo de agora, no mundo trans e no mundo pós-Covid, né? No mundo por vir, esse mundo ele é mais ou ele é menos Black Mirror? Legal, excelente pergunta. Eu acho que nós estamos chegando. O que essa pandemia está trazendo, e eu acho que vai deixar muito forte, é um aumento da vigilância eletrônica. Né? Então, nós estamos vendo já isso. Hoje aqui em Salvador, estava vendo uma matéria na televisão, no metrô, câmera com reconhecimento facial e identificando as pessoas com febre, e as pessoas que chegam com febre, elas são chamadas para um canto para fazer exame. Né? Então, bom, todo mundo diz, pô, sensacional, isso é muito interessante, é bom porque é saúde pública, etc. Mas tem uma violação aí de imagem, de uso, né, da imagem pública, uma biopolítica aí de vigilância. Isso parece um pouco... na realidade, a minha hipótese com o livro, eu não sei se vocês viram a série, né? Para quem não viu a série, assista. Mas para quem viu a série, todo mundo falava, pô, mas isso é muito Black Mirror, está parecendo com o futuro. Quando, na realidade, quando a gente vai analisar os episódios estão muito aquém disso, né? Eles investem numa vigilância panóptica, né? Tem casos em que mesmo o cara tem um chip no cérebro, né, que vai filmando todas as coisas, mas depois isso não é uma inteligência de dados, é uma inteligência de videocassete, né? Para ele pegar, identificar a traição da mulher, ele tem que jogar aquilo e voltar para como se ele estivesse rebobinando a fita. Brrr,
para achar o ponto e aí dizer, olha, tá vendo, você me traiu. Ou então a do seguro, que tinha que pegar as pessoas, dar uma droga para as pessoas para poder ler a mente das pessoas. Ou seja, não tinha câmera de vigilância na rua, não tinha sensores nas lixeiras, não tinham câmeras térmicas. Então, eu acho que eles têm uma roupagem muito futurista, mas com um olhar para trás na sociedade do espetáculo, na sociedade panóptica, de uma vigilância audiovisual. Então, eu acho que hoje nós estamos vendo uma exacerbação do que nós já tínhamos em 2018. Isso vai entrar mais ainda. E eu acho que Black Mirror ainda não chegou ali, não. Ela está bem no passado ainda. A nossa realidade é muito mais aterrorizante do que a série. Muito mais. Né? Porque nós temos hoje. Imagina, a série era filmar a pessoa para ver o que a pessoa fez durante o dia. Ora, se uma pessoa filmar a nossa vida, o que a gente faz durante o dia, vai saber algumas coisas da gente. Mas se entrar nas nossas redes sociais e ver o que a gente pensa, o que a gente curte, o que a gente escreve, que fotos a gente tira, que comida come, onde esteve, vai ter muito mais informação sobre mim do que apenas vigiando a minha foto ou vendo o meu movimento pela cidade. A vigilância de dados ela é muito mais radical e muito mais grave e muito mais preocupante do que a vigilância panóptica de Black Mirror. Eu acho que nós estamos nesse ponto. Não é à toa quando eu falava no comecinho que nós estamos fazendo uma pesquisa com os aplicativos para vigilância no Covid, e quando esses aplicativos começaram a ser pensados no Brasil, rapidamente vários juristas e professores de direito começaram a falar, peraí, nós temos a lei de proteção de dados pessoais, que vai entrar em vigor agora, mas o governo quer jogar para 2021, mas ele deveria entrar em vigor agora em agosto, porque convoca isso. Né? Que tipo de indivíduo esse aplicativo convoca? O que ele acha que é o meu dado? Se o meu dado deve ser protegido, vai ser vendido para terceiros. Então eu acho que Black Mirror não absorveu ainda essa plataformização e dataficação da cultura contemporânea que nós já vivemos hoje. Então, nosso presente, por isso que isso não é muito Black Mirror, porque nosso presente ainda é muito pior do que o que Black Mirror apontou, embora seja uma série assustadora, né? Porque ela lida com medo, com sensações corporais ruins, mas em termos de tecnologia ela tá no século, tá olhando com o retrovisor, como eu uso essa expressão no livro. Eu acho que os caras leram, sei lá, os frankfurtianos, Jean Baudrillard no limite, Guy Debord e ficaram nisso. E isso somado à conjuntura política, né, que também nos joga numa distopia que Black Mirror não poderia prever. Nem, na verdade, ninguém, né? Pois é. Nesse sentido, nós retrocedemos muito, né? A atenção, por isso que eu achei a pergunta interessante, eu não tinha pensado ainda sobre isso. Fazer essa relação de Black Mirror com a nossa situação atual. Porque em termos tecnológicos a gente está muito à frente. Em termos políticos a gente voltou para a década de 70, né? Então tem uma tensão temporal muito esquisita nisso. Eu estava relendo A Peste, de Albert Camus. Não é uma boa leitura para ler agora na pandemia, mas eu tinha lido, eu era adolescente, então eu vou ler de novo porque eu não me lembrava direito. E ele diz uma coisa muito interessante, ele diz as pessoas na Peste, lá em Oman, na cidade, na Argélia, elas estavam também em quarentena. Ele dizia, está todo mundo exilado. E quando a gente está exilado, a gente só tem o presente e o passado, porque a gente não sabe o futuro, o que vai acontecer. Eu acho que a nossa sensação é um pouco essa. Nós estamos no sentido exilado, né, do mundo, de um mundo, né? Que mundo vai ser daqui para frente, a gente não sabe. Meio que voltando no passado, porque tem tempo para pensar no passado, porque está todo mundo trancado em casa. E essa tecnologia ela empurra para frente para uma vigilância de dados massiva, preocupante, com um status político, não só no Brasil, né, o que é pior, mas mundial, de um retrocesso conservador e perigoso que nos leva à década de 70. Então, a sensação de estar confinado agora é realmente algo que a gente precisa. Eu acho que vai precisar de tempo para poder escrever bem sobre isso. Na verdade, vocês não acham? Sim, claro, sem dúvida nenhuma. Penso que a gente não tem condição ainda de entender, assim,
tem sido tudo muito rápido também, né? A gente não está tendo tempo, não está tendo fôlego para entender e antes de entender uma coisa já vem outra. Está sendo muito rápido, né? Acho que vamos levar muito tempo ainda, tanto para entender isso quanto para tentar reconstruir alguma coisa quando isso tudo acabar, porque em algum momento vai acabar, né? Pois é, verdade. Enfim, São muitos pesares que têm afetado a sanidade, né? Acho que tem uma questão também que Com é certeza. complicado a gente fazer uma análise um pouco mais complexa quando a gente está num contexto em que a nossa sanidade ela se esvai a todo momento, né? sim. Nós somos convocados a isso a todo momento, né? A esvair a nossa sanidade. É. Professor, a gente tem algumas perguntas. Na verdade, Temos, a gente destacou duas perguntas aqui, né, Evandro? É Lara, isso? mas eu queria passar na sua frente. É porque tem uma pergunta que chegou aqui no YouTube que eu acho que você não viu, que é uma pergunta que eu Pode acho que é ficar à bem vontade. interessante, porque reúne as coisas que a gente está falando aqui e costura isso. Eu vou ler a pergunta e aí a gente vai tentando também entender isso junto aqui. Quem fez essa pergunta foi o Pedro Aguiar. Ele diz o seguinte: tem gente que faz ponte entre Latour e o Viveiros. Eu não sei se ele ouviu o momento em que a gente falou sobre isso, né? Entre Bruno Latour e Eduardo Viveiros de Castro, atribuindo aos objetos mais que agência e sim toda uma subjetividade. Isso não seria exagero? Ele pergunta. O próprio Viveiros afirma que não é porque a cosmovisão ameríndia não diferenciava entre cultural e natural que essa distinção não existia. Não seria, a pretexto de criticar a racionalidade cartesiana, jogar fora o bebê com a água do banho? É a pergunta que ele Não, nos... não, não Maravilhosa a acho. pergunta. Não, não acho. Eu tenho o Philippe Descolat também, que é um antropólogo francês que Uhum, também está de uma linha aí. Não, não acho que seja a ideia de subjetividade para o Latour não é uma ideia que a gente possa delegar para um objeto ou para uma pessoa, né? Na verdade, ele vai mesmo apontar sempre que a própria ideia de indivíduo é algo fictício. Não existe o individual, não existe o indivíduo. Se a gente for pensar na ideia mesmo de privacidade, a ideia de privacidade é proteger o indivíduo. Mas não existe privacidade, né? Se eu sou afetado com algo, pensem vocês que estão nos ouvindo, os colegas, né? Se vocês são afetados por alguma coisa, muitas pessoas vão junto, né? Os familiares, os amigos, nós nunca somos um, né? Nós nunca somos um. Então não se trata de. A subjetividade já é uma constituição híbrida. Como é que eu vou deslocar a uhum, minha das coisas que eu vivi, os brinquedos que eu brinquei, os objetos que eu tive, os livros que eu li, as músicas que eu ouvi, os filmes que eu assisti. A subjetividade é sempre construída de fora para dentro, nunca de dentro para fora. Né? Então, não se trata de jogar uma subjetividade no objeto, não acho que seja isso. O que o Latour tenta ver, o Viveiros de Castro, eu acho que também não é isso. A perspectiva ameríndia, o uhum, perspectivismo, também visão muito própria de uma cultura que não é a cultura moderna, não somos uhum, nós. Somos nós, é uma outra visão de mundo, né? E que vai delegar ali uma alma e uma personalidade a objetos no sentido de animais, plantas, né? A onça tem uma alma, a planta, etc. Que é uma visão legítima e própria de povos não modernos. Né? E nós modernos, nós tendemos a fazer essa purificação, né? Como a Yara apontava antes na ideia do jornalismo, a fazer essa purificação ou essa separação entre cultura e natureza e acreditar nela. Né? Acho que um dos livros mais interessantes do Latour é o Jamais Fomos Modernos, né? Porque é disso que se trata. Nós separamos e nós acreditamos nisso, mas toda hora, todo momento, nós estamos sentindo esse atravessamento. Então, eu não acho que seja isso. Eu acho que a pergunta é boa porque ajuda a tentar separar esse problema que é recorrente, né? Todo mundo fica, não, mas isso é subjetivizando, né? Tá colocando, por isso que a ideia do animismo é perigosa. A não ser que a gente relativize ele e revisite. Né? Revisitado, porque isso pode levar a esse tipo de ideia de que nós estamos vendo nessa garrafinha uma alma ou um sujeito, quando na realidade não tem nada a ver. Eu não vejo nem em mim mesmo, quanto mais na garrafa. Né? Sim, exatamente. Lara vai ler as outras duas perguntas que a gente tem, mas eu queria dizer só que os meninos estão avisando para a gente aqui, o Elvis
e o Gabriel, que eles estão iniciando uma outra transmissão no Instagram também. Então, vai continuar no Instagram também essa conversa, ao menos para responder eu queria que a gente parasse tipo 9h30, tá? Vou precisar parar às 9h30. Tudo bem, claro. Tá? Sem 10 problema nenhum. minutinhos e encerra. Podemos passar essas duas perguntas? Claro. Acho que a gente pode emendar numa última pergunta aqui, Evandro. Desculpa, me perdi aqui agora, vamos lá. O Felipe Brasileiro diz: como podemos observar o papel das emoções nesses agenciamentos? Quando a gente está falando de agenciamento, né? E aí ele traz a questão das emoções. E o Rodrigo Cupertino, quando você estava falando do botão do pânico, né, que ele agencia uma série de condutas, ele diz assim, botão de pânico, acho que é mais uma provocação, né? Isso é um adendo meu, na pergunta dele. Botão de pânico seria a precarização. Ela que centraliza o abandono de responsabilidade e consequente liberdade e empoderamento para o ódio permear para suas diversas formas e alvos. São essas duas questões. Sensacional. Isso é bom, porque a gente só vai chegar nesse tipo de conclusão depois. Eu não tenho como tirar essa conclusão se eu não analiso o botão de pânico. A não ser que essa pessoa tenha analisado, me mostre os rastros da análise e que ela chegou a essa conclusão a partir desses rastros, que se fez uma cartografia da controvérsia. Se ela aplica esse raciocínio a todo e qualquer aplicativo, não me diz muita coisa. Eu preciso chegar, espero que a minha doutoranda consiga chegar a raciocínios sofisticados dessa forma, mas de maneira imanente, analisando a interface, o que ele faz fazer, o que está escrito nos documentos, na patente, como é que isso efetivamente se traduz nesse conceito aí bastante forte, aparentemente muito interessante, mas que para a gente, para a nossa perspectiva, a gente precisa ir construindo ele bem devagarzinho. Não estou dizendo que está errado, só estou dizendo que eu não estou convencido se eu não olho imanentemente para o aplicativo. Botão de pânico já é um nome interessante. Não existe, é uma metáfora. Nenhum desses aplicativos chama botão de pânico. Chama de sistemas de segurança, etc. Então, acho isso interessantíssimo, porque é isso que nós evitamos. A gente evita isso. Não chegar a denúncias e críticas importantes, mas chegar mostrando os rastros, aos pouquinhos, e não dizendo, olha, então, se for assim, eu não preciso analisar mais nada. Tudo vai se enquadrar no precário, na opressão, tudo. Eu preciso ver onde é que isso se traduz efetivamente. É o mesmo tipo de precarização na Uber, na 99, no Cabify. É a mesma coisa que acontece também no Facebook, no Twitter, no Instagram. Isso que nós estamos fazendo aqui é precarizar o trabalho do professor. Precisamos ir aos pouquinhos. Então, a nossa ideia é sempre ir aos pouquinhos. Não evitar o criticismo e a ação política, que eu acho que é fundamental. Segundo, a questão da emoção também é fundamental. Da onde elas vêm? Como é que eu identifico as emoções? No modo de existência, o Latour tem duas formas para falar disso, que é o MET, a metamorfose, e o FIC, que é a ficção, a arte. Ele diz tudo que a gente vai produzir é muito mais... Ele diz assim, são uma espécie de psicotrópicos. Porque o psicotrópico é algo que a gente toma, né? Um remédio, né? A gente toma. É a mesma coisa. Porque de onde vem a sua ideia de amor, por exemplo, se não é das telenovelas da Globo, dos livros, dos filmes? De onde vem essa sua emoção que você chama amor? Onde vem essa que você chama ódio? Ou essa que você chama contemplação? Então, as emoções, elas são verdadeiras, mas elas nunca estão vindo puramente de dentro para fora, mas elas já são fruto desse hibridismo. Então a emoção está sempre presente. Ela é fruto do MET e do FIC. Quando eu vejo uma obra de arte, se eu não for a nenhuma... tanto que arte é algo que a gente precisa ser treinado, senão você não tem a emoção para a arte. Por exemplo. Sim. Uma vez na academia, uma pessoa disse assim, virou para outra e dizia: eu detesto música. Essa ação foi uma frase que me saltou assim, porque, bom, você não gostar de determinado tipo de música é uma coisa, mas você detestar música é uma coisa estranha, porque nós somos sempre jogados à música. Então alguém que nunca ouviu música talvez venha a não gostar da música.
ou alguém que nunca viu, sei lá, um quadro, ou nunca foi treinado, não vai ouvir. Né? Ou alguém que nunca ouviu um rock que não seja em inglês, não vai gostar do rock francês, por exemplo. Coisa estranha isso. Porque é estranho. Porque a emoção ela é produzida. Ela não é imanente, ela é imanente produzida com as coisas. Ela não é inata. Ela não nasce, não nasce. Uhum. O brasileiro é um ser cordial. Cordial onde, quando, que horas, em que momento? Então, essas duas perguntas são excelentes, porque a emoção, se você for puxar os rastros, cartografia de controvérsia, puxem os rastros, vejam de onde veio a sua emoção, como é que ela foi construída, de onde ela vem exatamente. Claro que existem idiosincrasias, né? O que vai me encantar de uma forma não vai encantar vocês da mesma forma, porque nós temos idiosincrasias, nós temos constituições híbridas que foram alimentadas ao longo do tempo de maneiras diferentes. Mas, por isso a ideia assim, de um espírito imanente que anima é estranha. Por isso a ideia do materialismo, que é o que nós, como nós vamos tentar tratar as coisas. As emoções estão sempre presentes, mas nunca de dentro para fora, sempre de fora para dentro. O que a gente aprendeu sobre, sei lá, sexualidade. Né? O que a gente aprendeu sobre sexualidade que não foi na escola, nos livros, nos filmes pornô, não é? Da onde veio isso? Vem da onde? Construído como? Né? Então, as emoções são produzidas a partir desse entrelaçamento de agentes, humanos e não humanos, o tempo inteiro. E não uma coisa pura, veio de mim, que nasceu de mim, brotou e saiu. Né? Certo, André. Ok, Muito professor. obrigado. A gente quer Eu que agradecer agradeço, você o papo foi ótimo. mais uma vez por essa conversa ótima. A gente acabou passando um pouco da 1 hora, Legal, não né, tem mas problema. conseguimos responder as perguntas que estavam colocadas aí. Muito obrigado pela sua disponibilidade, Eu por dividir com agradeço, a um gente prazer esse conhecê-los momento. assim e espero que a gente possa se encontrar em outras ocasiões quando essa coisa passar. Sim, Por isso aí. favor, presencialmente. Obrigada, Isso. professor André. Obrigado a Obrigada a você todos e também. a todas que estão acompanhando a gente até agora, todos que acompanharam. Obrigada, Gabriel e Elvis, que estão na gambiarra técnica para fazer isso acontecer, que é muito importante também. A gente tem mais alguém para agradecer, Evandro? Ou a gente pode Temos, liberar o professor André? Isso, eu vou imitar a Lara na semana passada, que agradeceu aos xamãs que estão segurando o céu. Hoje eu vou agradecer aos xamãs que estão segurando a minha internet, porque ela está indo e voltando toda hora, né? A coisa não é brincadeira. Então, a gente quer agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, Pró-Reitoria de Graduação, que o jornalismo é um projeto de ensino também, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, onde estão nossas iniciações científicas, ao grupo de pesquisa Quintais, que abriga o jornalismo, que abriga nossas pesquisas também, Elvis, Gabriel, Lara e André. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Grande Obrigada. abraço. Até Até semana que mais. vem. Semana que vem a gente vai conversar com a professora Ivana Bentes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente se Muito vê bom. lá. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.